da igreja foi 1925. Aqui era uma montanha alta. Tinha uma igrejinha velha que foi construída em 1898, estava atrás dessa, onde tem um cemitério. Aí demoliram aquela e começaram a cavar, foi tudo, esse muro foi tudo repachado, a enxada, picareta, carrinho de mão, tinha mais de 3 metros de altura, um muro assim redondo. E aí em 1925 aí começou a construção e foi inaugurado 1927, a inauguração da igreja. Aí então depois foi feito o banco, esse altar central lá foi feito em Blumenau, no convento dos irmãos franciscanos, eles tinham uma oficina, confeccionaram aquele altar central. E esses dois laterais aqui, isso foi feito aqui em Petânia. O senhor Paulo Schur é que fez esse altar. Era um colono, também um colono artista, e confeccionou esses altares. E o banco aqui foi o meu pai e está aqui o nome deles. Antônio Pizzi e Leonardo João Junques, que fizeram esse banco em 1929. Então estão na família. Meu pai era carpinteiro, a cobertura foi meu pai que fez da igreja. E o arquiteto era um alemão, Oskar von Blumentritt era o nome dele. Era um fugido da Alemanha, que era perseguido na Alemanha e fugiu, foi morar em Santa Filomena, e ele era arquiteto, foi engenheiro. Aí ele fez o projeto e acompanhou a obra. E o pintor, a primeira pintura já não existe mais, muito bem pintada, era Franz Jäger, era o nome dele, do pintor. E aí, foi 1927 que foi a inauguração. 1948 ela sofreu a primeira reforma. Foi toda reformada, por dentro e por fora. Antaime tudo feito com palmito, com essas ensaras, como antigamente fazia. Era construída quase uma igreja por fora para reformar essa. 1964 a segunda reforma. Aí eu era da comissão da igreja. Eu toquei aquela reforma no tempo da revolução entrou a ditadura, da morte foi da renúncia do Jânio Quadros. Aí teve aquela revolução, aí nós estávamos reformando a igreja, a segunda reforma. A terceira reforma foi em 84, parece. A quarta e última reforma foi em 2005. Também foi toda reformada. Só que não preservaram as pinturas antigas. Muita pintura não devia ter mudado essas pinturas, devia ter deixado as pinturas. Podia ter fazer nova, mas não sair fora do estilo. Com certeza. Eu vou pedir para o seu Kretzer, será que não podia explicar para a gente a importância desses nossos dois ilustres convidados aqui e vamos então conversar um pouco sobre preservação da língua, luta da preservação da língua? Pois então, como vocês podem observar, a luta dessas duas figuras, né, o seu Leonido e o Zimmermann, amante da língua Hunsrück, o escritor, né, seu Zé Junques, com esse resgate da história e da memória, tanto da população aqui, da comunidade de Santa Maria, como da história do próprio município, dos imigrantes, de um modo geral, né, de origem alemã aqui na região. Isso mostra uma paixão enorme dessas duas figuras pelo resgate, pela manutenção da nossa cultura, das nossas raízes. Eu sou filho, na verdade, sim, eu sou o primeiro da minha família a nascer fora de Antônio Carlos, né, quando os meus pais
se mudaram para Biguaçu. Mas meus pais são naturais dessa comunidade, né, da família Kretzer e Condes aqui, da comunidade de Santa Maria. Então assim, eu também saí muito jovem de casa, né? Aos 14 anos fui para o seminário. Em casa os meus pais falavam também em Hunsrücks, mas o distanciamento, a falta da prática vai fazendo com que a gente perca, né? E hoje, infelizmente, eu não sou falante do Hunsrücks como o seu Leonídio. Entendo alguma coisa, a gente fala alguma coisa, mas falante eu não me considero mais. É uma perda. A verdade é uma perda muito grande. Acho que da minha geração em diante, eu sou da década de 70, né? Essa geração daí em diante, das 70, 80, nós temos um número cada vez mais reduzido de falantes. Sim. Né? Cada vez mais. Cada vez menos falantes. Né? A perda é muito grande a cada geração. E isso me chamou a atenção. Né? Até por uma história, como eu dizia, por uma história pessoal, né? Pelo fato de eu ter perdido esse patrimônio material da nossa cultura e pela dificuldade que eu tinha, a minha avó materna, né? Tanto o seu Leonídio como o seu José conheceram, né? A avó Maria, esposa do José Luiz, ela falava muito pouco do português. Né? Então os netos, que não eram mais falantes do Hunsrücks, tinham dificuldade de conversar com a própria avó. Né? Quer dizer, quanto se perdeu de comunicação e de afeto aí. Então, quando eu tive a oportunidade de ser vereador do município aqui de Antônio Carlos, entre os anos de 2009 e 2012, então eu achei que era o momento de fazer alguma coisa para ajudar a resgatar, ao menos uma parcela dessa nossa cultura, no caso aqui a cultura imaterial, a língua, através da apresentação de um projeto de lei. Antes de ele ser votado e aprovado na Câmara de Vereadores, nós realizamos algumas audiências, o seu Zé participou de algumas delas, o seu Leonídio também, né? Sim. Para conversar com a população, se havia interesse de fato de resgatar essa nossa língua. Né? Em todas as audiências que nós realizamos, o anseio da população era esse, de manter essa tradição da fala, né, do Hunsrücks. E aí, felizmente, então, em 2010, por unanimidade, todos os vereadores aprovaram a lei que tornou o Hunsrücks a segunda língua oficial do município de Antônio Carlos. Foi um fato inédito em todo o estado de Santa Catarina. É o primeiro município catarinense a tornar uma língua de imigração segunda língua oficial. Mas é evidente que a criação da língua por si, ou melhor, a instituição da língua como segunda língua oficial, pura e simplesmente a lei não preserva. Não. Né? Ações mais concretas têm que ser feitas para preservar. E agora, esse ano, semana passada, na verdade, uma boa notícia, né? A gente conseguiu avançar um pouco nesse processo. Eu contava para o seu Leonídio ali fora, nós montamos um projeto e concorremos ao edital Elizabeth Anderle de apoio à cultura do governo do estado para buscar recursos para fazer um censo e um diagnóstico da situação do Hunsrücks em Antônio Carlos atualmente. Porque nós dissemos que a cada geração vai se perdendo, mas a gente não tem uma noção real de quantas pessoas ainda são falantes aqui no município, né? E quantos de repente escrevem alguma coisa. O seu Leonídio escreve toda semana artigos no jornal local. Mas quantas pessoas assim nós temos que escrevem em Hunsrücks? Ou numa mistura entre o Hochdeutsch e o Hunsrücks, enfim. A misturinha, né, seu Leonídio? Então, nós fomos contemplados com esse edital e nos próximos meses a gente deve estar dando início então a esse processo. Um censo linguístico em todo o município. A nossa intenção é ter dados concretos e reais da situação atual da língua no município. Número de falantes, a capacidade desses falantes, né? Se são como eu, que entendo muito pouco, falo muito menos, ou são mestres da língua como essas duas figuras aqui, né? E aí, com esse censo, com esse diagnóstico, nós queremos dar um passo maior ainda, né? Porque é uma língua
tirando essas situações de alguns poucos que escrevem, é uma língua ágrafa, né? Não tem um sistema organizado de fato. A nossa intenção é que em poucos anos a gente consiga ter condições de voltar a ensinar o Hunsrückisch nas escolas da rede municipal, para evitar que ocorra aquilo que eu senti na relação com a minha avó, por exemplo, né? Para que as nossas crianças possam conversar de novo com os nossos avós, nossos pais, nossos tios, na língua materna deles. Isso nos torna menos brasileiros? Não, né? Não nos torna menos brasileiros. Mas hoje mesmo você pode conseguir um professor que ensina a língua Hunsrück, vai buscar onde? Então, são 2 passos. Aí a gente vai ter que criar o sistema de escrita com a gramática, com as regras e tal, preparar primeiro professores. E aí, nesse processo, essas pessoas que são falantes, acho que vão ser importantes, como vocês, nesse processo de reconstrução da língua, né? E de recuperação dela. Que eu falei ali dentro, nós falamos tudo misturado, português com alemão com o Hunsrück, o clássico, é tudo misturado, não é mais nada puro. Você vai na Alemanha, na região de Hunsrück, lá é o Hunsrück, não tem outra mistura. Quando chega aí na região onde veio a minha avó, como é, hoje é o país independente, como é que é? Polônia? Não, é... Áustria... Era da Alemanha, hoje é um país... Países aí que pertenciam à Alemanha antigamente, a Hungria, Lá, a Áustria... língua puxa um pouco, não tem nada com o clássico, puxa um pouco o Hunsrück, mas é diferente do Luxemburgo. Luxemburgo é diferente do Hunsrück. O Kaffeeblicker é diferente. A Alemanha tem 55 dialetos que ensinam na escola. Variações do alemão, na verdade. É tudo alemão, né? mas é tudo 55 dialetos. E hoje... E tem que ensinar na região. No Hunsrück eles têm que aprender o Hunsrück. As pessoas não entendem como é diferente mesmo. As pessoas aqui no Brasil não têm essa noção de que o dialeto ele realmente é diferente do outro. Não é apenas o Um país tão enorme, a Alemanha tem o tamanho do estado de Mato Grosso do Sul, mesmo tamanho, mesma quilometragem, quilômetro quadrado, pode olhar no mapa. Está com 84 milhões de habitantes, Brasil, que tem não sei quantos milhões de hectares, 190 milhões. está com 200 milhões, e tudo uma língua só. Essa distância toda, esse imenso Brasil. Mas na verdade a gente tem, claro, que o nosso país é um país muito jovem se comparado à região da Alemanha. Mas mesmo, nós conversamos, né, seu Leonido, mesmo dentro do Brasil a gente encontra diferenças do nosso português. A gente vai lá para o norte, tem expressões que a gente não faz ideia do que significa, mas estão falando em português. Né? Ou se vai no Rio Grande do Sul, algumas expressões do gauchês, vamos dizer assim, que a gente não entende. Quer dizer, tem variações do próprio português, só que são pequenas variações ainda, né? Porque é um país jovem. Agora vejam a riqueza da diversidade cultural, né? De manter essas variações do alemão. Eu li um artigo escrito por um pesquisador alemão há pouco tempo atrás. Eles chegaram a essa conclusão, que a manutenção dessa variedade do alemão é inclusive benéfico para o próprio estudante. Quer dizer, se você aprende, porque daí você aprende tanto o Hochdeutsch quanto aquela variação local, né? Então, é como se estivesse aprendendo 2 línguas, embora elas sejam muito parecidas, né? Então, assim, quando isso desenvolve certas habilidades do cérebro, ou seja, facilita raciocínio. Então, além de o que a gente quer fazer aqui no município, além de preservar a nossa cultura, a cultura dos nossos antepassados, e isso tem uma importância por si só, mas além disso, eu acho que a gente pode contribuir para a educação das nossas crianças, né? Oferecendo a possibilidade de elas terem, como no passado nós não tínhamos as escolas paroquiais, aquelas do lado das igrejas, onde durante muito tempo os próprios colonos dividiam entre si o custo e pagavam o professor local.
Minhas primeiras irmãs... Essas crianças estudavam em escolas bilíngues, né? Quer dizer, aprendiam no Hunsrück, aqui no nosso caso, e em português. E isso é uma riqueza que se perdeu com aquele processo de nacionalização do Vargas na década de 30, 40. Se perdeu. Sim, durante muito tempo, infelizmente, o Brasil teve essa visão, os governos brasileiros, enfim, tiveram essa visão de uniformizar, acabar com a diversidade ou reduzi-la ao máximo. E felizmente, nos últimos anos, esse processo inverteu, né? Hoje se valoriza e se cria políticas públicas para manter a diversidade. Por isso que eu achei que era necessário, acho que até uma obrigação do poder público isso, né? Então, quando a gente propôs lá aquela lei que cooficializou o Hunsrück como segunda língua do município, e agora a gente quer então partir para esse passo de conhecer a língua através do censo e depois voltar a ensiná-la nas escolas, né? Eu acho que isso é uma obrigação do poder público, criar mecanismos de resgate e preservação da diversidade cultural. Todos ganham. Ganha o jovem, que lá na escola então vai ter uma educação bilíngue, né? Bilíngue. Ganha a população de um modo geral, porque está preservando as suas raízes, né? Imagina a felicidade de vocês de verem os pequeninhos de novo falando Hunsrück. Você vai para esse interior ali... Ainda nós encontramos algumas famílias onde os pequenininhos também falam, mas isso é cada vez mais raro, né? Então, se a gente conseguir ensinar nas escolas, em pouco tempo a gente vai ter uma geração nova que vai ser falante. Eu adoro muito, eu fazia muito freta para esses matos, cagados e coisas. Chegava lá no mato, aparecia criança, você perguntava uma coisa, já respondia tudo na língua do Hunsrück. Mas aí a gente puxava bonito, conversa, né? Muito. Agora custa entrar isso, porque o português é muito mais fácil. O alemão é difícil. Não é fácil. Mas se você aprender desde pequenininho, é tão natural daí quanto o português. Sim. Essa é a vantagem. Para mim hoje, embora eu tenha alguma noção, porque quando menor também. Eu lembro quando eu fui para a escola, algumas palavras eu não sabia em português. E aí eu tinha dificuldade, a professora pedia, né? Quando a gente estava aprendendo a escrever, eu pedia para fazer, eu lembro de uma redação e tinha algumas expressões que eu escrevi do meu modo, eu também não sabia escrever em Hunsrück, né? ou em Hochdeutsch. Mas do meu modo eu escrevi algumas palavras tentando escrever como eu falava em Hunsrück, porque eu não conhecia aquela palavra no português. Né? E hoje, infelizmente, a gente foi perdendo. Então, se a gente der condições para a criança, desde pequenininha, aprender junto com o português o Hunsrück, para eles vai ser tão natural falar Hunsrück quanto português. Sim. Né? Então, porque assim, quando a gente perde variedade ou diversidade cultural, acho que o país perde muito, a população perde muito. Né? E que não se a gente comparar o Brasil, por exemplo, da época da colonização, tinha milhares de línguas aqui no Brasil. Aí olhando a questão das línguas indígenas, por exemplo, né? Depois vieram se somando essas línguas de imigração e tal. Agora, se nós fizermos um censo hoje, a gente vai ver que talvez milhares de línguas se perderam. Muitas se perderam. Né? E depois que se perde, depois que você não tem mais falantes, difícil. É língua morta. E você não consegue mais recuperá-la. Porque que eu estou falando aí do trabalho que a gente fez ali. É difícil de fazer, agora deixar de fazer, se perder, nunca mais. Nunca mais levanta aquela história do passado, que nossos antepassados passaram para começar essa localidade no meio do mato. Então, se nós temos hoje pessoas que são falantes, né? O senhor fala, o senhor Zé é falante do Hunsrück. Nós temos ainda uma geração aí que é falante de fato. Não sei o número. O censo vai mostrar isso, né? Mas se a gente não fizer nada, o que acontece? Essa geração vai se passando. A minha geração não é falante. Não. No interior a gente encontra ainda, né, pessoas com a minha idade, aí, com uns 18 anos mais ou menos, uns 40 anos,
que são falantes, mas são poucos, né? A maior parte dos falantes são pessoas de 60, 70, 80 anos. Mas nos grandes centros, assim, você quer encontrar a gente falando, é no interior, no mato, assim. Esse evangélico ali para cima. Como eu gosto, assim, de falar com eles, fala bem aquele, o Luxemburgo, o Hunsrück. São duas línguas bem parecidas, só que tem diferença até na pronúncia. Então, se a gente não fizer nada agora, essas gerações vão se passando. E a minha geração não tem condições de ensinar. Eu gostaria de estar ensinando para os meus filhos agora, mas eu não tenho condições. Eu mal sei para mim, né? Então, por isso como o senhor já disse, o que ele recuperou aqui da memória, né, da história da nossa comunidade de Santa Maria, se ele não tivesse feito, ele conversou com pessoas, buscou fotos aqui, informações ali, nós temos um memorial que conta parte da nossa história. Agora, esses dados que ele pegou, se ele não pega, ou se outro não faz, enfim, depois se perde. Já é muito tarde. Então, mesmo com a língua, se a gente não fizer agora, quem que vai fazer? Quem vai fazer e como vai se recuperar? Porque daí nós não vamos mais ter falantes. Não tem mais. Se a cada geração a gente tem um número menor, então é urgente mesmo que a gente consiga fazer essa recuperação. E está caminhando agora, graças a Deus. Para nós. Desse processo participaram tanto o seu Zé quanto o seu Leonídio. E agora a gente está conseguindo concretizar mesmo. Vocês gostariam de dar aula em Hunsrück? A gente, se tivesse alunos que tivesse desejo de aprender, a gente podia não dar essa aula de alto estudo, mas sim simplesmente falar e escrever. Conversação, né? Para manter a língua. Isso que eu sinto. Mas se tivesse muitas pessoas assim como tem alguns, esse grande homem aqui, um homem público de Antônio Carlos, de origem alemã, que você voltou a pensar no valor da língua, né? E os nossos antepassados. O seu José, que está preservando essa língua, que é muito importante. Agora, meus filhos, já a metade ainda falam em alemão. Outra metade, os mais novos já não são mais novos, eles entendem, eles querem falar um pouco. O mais novo até, às vezes, começa a falar em alemão comigo, porque lá eu tenho a fama em Biguaçuá, é o homem que mais fala em alemão ainda. E então, se tivesse mais pessoas, quem me incentivou muito a propagar essa origem, me deu a oportunidade de escrever esse livro, foi o jornalista Osias. Ele me ofereceu o jornal toda semana, uma coluna, para eu falar. Ele vinha lá em casa, eu ensinava ele a falar, a fazer perguntas. Às vezes, ele queria falar em alemão, nós saíamos, ai, mein Gott, ele dizia. Ai, meu Deus, ele chamava. Aí eu dizia, é assim e assim. E assim foi indo. Isso, então, eu devo muita gratidão a ele, que me incentivou, deu oportunidade para eu divulgar essa língua. Porque falar é uma coisa, nós podemos falar aqui. Saindo daqui, pronto, morreu. Mas se gravar alguma coisa, escrever, por isso eu resolvi escrever, como ele pediu, para escrever, que fica ali, meus filhos depois podem ver, meu pai incentivou essa língua, pode mais tarde ter bisnetos, talvez não, nós queremos aprender essa língua. Então, é um começo de resgate daquela origem, porque eu acho que quanto mais língua a gente sabe, mais pessoa a gente é, porque isso não tira a naturalidade brasileira de ninguém, só faz bem e depois faz bem para a nossa origem, nossos antepassados que tanto se sacrificaram para vir aqui na Mata Virgem começar a vida deles. Heróis, se hoje fosse para nós fazer isso, nós ia ter essa coragem. Como essa juventude, tudo procurando a cidade, onde tem mais facilidade.
Já esse interior que hoje está povoado, tem diversões também, já não está mais bom que chegue, procurem a cidade. E agora, se fosse para ir na Mata Virgem, ou num país estrangeiro que nem sabiam aonde iam parar, enfrentar a vida, eu acho que essa gente merece a gente valorizar um pouco, deixar alguma coisa escrita da passagem deles, que é muito importante. A minha mãe não falava nada em português. O pai os Zimmermann, eles gostavam muito, logo aprenderam português. E a mãe não. A mãe ainda vem da origem de Luxemburgo. Ah, também? Meu pai sempre dizia, o meu avô, que era o sogro dele, é Luxemburgo. Então é de duas, a parte do meu pai vieram de Hunsrück e a mãe então de Luxemburgo. Mas isso para mim, eu tenho esse prazer ainda, que lá em Biguaçu tem gente brasileira, até pretos, negros, que o filho do seu Doca, quando ele me vê, ele gosta de cumprimentar em alemão, com Dach, wie geht's, alles gut, aí eu quero continuar. Marquinhos. Aí, o Marquinhos, ele gostava de saber o alemão, e assim tem muitos. O filho do Dr. Antônio, lá da pecuária, alles gut, Kurmori, aí eu quero continuar com ele, não, aí não dá mais. Não, manter conversação. Mas eles têm prazer de ouvir essa língua ser preservada. Eles têm prazer, assim tem muitas pessoas já. Outros, essa semana aí uma mulher lá em Biguaçu, foi anteontem, ela me cumprimentou e disse, olha, eu estou lendo a sua coluna, muito bem, eu gosto, e em alemão, é o Hunsrück, está em Deutsch, ela disse. Então, eu vejo que muita gente tem interesse e gostava de saber a língua alemã. Isso é preciso um incentivo. Se a gente está muito sozinho, como a imprensa agora está querendo apoiar a gente, como tem uma coluna que vai sair agora, uma matéria no Jornal do Almoço também sobre essa língua, escrita em alemão, até um livro meu eles pegaram, tiraram foto, tudo. Então isso incentiva mais a gente a língua alemã. Muitos alemães que são de origem alemã mesmo, talvez não tenham tanto interesse como outra gente que quer preservar a cultura, que tem um estudo mais elevado, já querem preservar mais o antigo. Porque muita gente, o antigo é do passado, não querem saber. E isso eu acho errado. Nós temos que valorizar o antigo também. Até porque o que a gente é hoje, no presente, a gente deve ao passado. Ao passado, claro. Se tu me diz conforme o teu passado, eu posso dizer o que tu és para o presente e o futuro. Se tem um passado bom, o futuro pode ser bom. Agora, se o passado é ruim, falta de uma educação melhor ou falta de uma cultura melhor, ali o presente muitas vezes não pode ser bom. E muito menos o futuro. Então, nós agora estamos parados numa era de transição. De repente, nós temos essa fé. De repente, a gente consegue salvar alguns. Já ajuda o nosso trabalho, que ao menos alguma coisa fica depois. Isso o meu pai, ou meu amigo, fulano de tal, ele preservou, tem um livro dele escrito, outra a cultura como José tem aqui, que coisa maravilhosa, barbaridade. Isso aí não é para qualquer um. Então isso me alegra muito, isso me ajuda a viver. Muita gente diz, por que o senhor tem ainda tanto ânimo na vida, tanto prazer de trabalhar? Eu disse, é o meu prazer, é a minha vida, eu gosto. Porque tem objetivos, Tem objetivos. Se eu for me deitar na cama de noite, pensar, bom, amanhã não tenho nada que fazer, vou dormir, aí acabou essa minha vida. Eu tenho que ter um objetivo ainda. Só se a doença bater, isso ninguém sabe, que invalida a gente. Mas enquanto a minha memória ainda trabalha bem, o médico do coração que eu tenho, o doutor Alexandre, ele disse, o senhor continua a trabalhar esse trabalho no sindicato, continua a escrever, porque isso é bom. A memória da pessoa não pode trabalhar. Se a mente para, a pessoa
se acaba também. E isso eu estou vendo em mim. Tem gente que estão com essa idade, estão esquecidos. Eu ainda estou bem, porque eu sempre estou ocupando, não deixa a memória parar. De noite a gente já pensa, amanhã tem isso e aquilo para fazer. Isso tudo ajuda na vida da gente. Perguntar uma coisa para o senhor. Será que o senhor acha que com todo esse trabalho de valorização da cultura, dos antepassados, seja através de um filme, seja através dos textos, o senhor acha que isso daí pode inspirar os jovens a ficar na cidade e continuar o caminho dos descendentes? Sim, é um começo. Agora, precisava de ter aula. Sem a aula é difícil ter uma aula de alemão. Por que nessa escola pública não tem, vamos dizer, uma aula de 1 hora, toda semana pelo menos, em Hunsrück? Isso ia incentivar muito. Aí a criança, muitos iam gostar e incentivar. Assim que só 2 ou 3 só a incentivar isso aí. No jornal, muita gente lê, isso é um incentivo bom que tem. Eu vejo que muita gente procura o jornal de Biguaçu em Foco, eles me dizem depois, a primeira coisa que eu olho é a sua coluna. Então isso é um incentivo, já é um começo. Agora, muita gente, o nosso povo brasileiro, pouco lê. Também. Pouco lê. Isso olha algumas colunas, sim, alguma coisa mais engraçada, e depois não se interessa. Lê jornal, ou qualquer livro, Bíblia, tudo isso é muito pouco lido no Brasil. Isso é um comentário que a gente vê. Porque a leitura constrói, a leitura ensina. Se eu não tivesse a leitura, incentivado sempre a leitura, desde novo, eu gostava eu juntava qualquer papel para ler. Escrever. Eu escrevia, às vezes, com carvão até eu estava escrevendo. Eu gosto disso aí. E quem não tem amor à leitura, nem à escrita, esse não se interessa. Só se ouve falar, aí já é um pouco diferente. Essa questão que o senhor Leonir fala, e que remete à tua pergunta, né, de se a manutenção dessa diversidade, dessas características da cultura local, das raízes, se isso contribui para manter os jovens nessas pequenas cidades. Acho que, como o senhor disse, com certeza. Sim. Tanto do ponto de vista das práticas da agricultura, que a gente comentava, né? O senhor Leonídio é também presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí de Biguaçu. Tem conseguido manter algumas práticas tradicionais da agricultura local, né? Tanto na fabricação de produtos quanto na prática agrícola em si. Hoje, produto da agricultura familiar, né? Produzidos dentro daquelas tradições, hoje eles têm valor de mercado. Né? A partir do momento que você consegue criar espaço para divulgar esse produto. Então você agrega valor, mantém o agricultor lá, mantém os filhos, porque a renda é ampliada. Né? Do ponto de vista da nossa língua, também, por exemplo, o que atrai um turista para visitar uma cidade? Se ela é uma cidade comum, como todas as outras, ou se ela tem que oferecer atrativos. Atrativos, assim, né? Pode ser as belezas naturais, pode ser algum ponto turístico, como essa igreja, essa capela aqui de Santa Maria, por exemplo, é a única com essas características no município de Antônio Carlos, que se manteve. Né? Construída no finalzinho da década de 1920, com essas características é a única. Então acaba se tornando um ponto turístico. A língua também pode ser um atrativo turístico. Né? Uma cidade bilíngue, né? Onde você vai ter crianças falando correntemente o português e o Hunsrückisch. As nossas placas de indicação todas bilíngues, os documentos oficiais da prefeitura bilíngues. Né? Isso é um atrativo turístico, é o diferente. Então você também consegue manter o nosso jovem no campo, tanto trabalhando na agricultura familiar, quanto trabalhando também com o turismo local.
né? Isso nos permite fazer intercâmbios com as regiões lá do Hunsrück, de onde vieram os nossos antepassados. Então isso também traz geração de renda. Como eu dizia antes, a manutenção dessa diversidade cultural por si só não tem preço. Mas se a gente quiser unir isso a também geração de renda, é possível. Então a gente ganha de diversas formas, né? A cidade ganha. Por isso que eu acho que é tão apaixonante ver o seu Leonídio falar da paixão da manutenção da língua, ver o seu Zé Junques falar do memorial que ele construiu com as próprias mãos, com investimento próprio, inclusive, em grande medida, né? É apaixonante, porque contribui para que a gente consiga fazer esse trabalho de resgate e manutenção, né? Mas são iniciativas isoladas. Por isso que eu dizia que o poder público tem o dever, de fato, de investir recursos públicos na manutenção dessa diversidade, apoiar trabalhos como eles vêm fazendo. Como eu consegui em Biguaçu, eu andei fazendo pedido lá na prefeitura para eles pagar um professor alemão, começaram a aula de alemão. Aí o prefeito Castelo lá, O Juscelmo é o professor lá, né? O Juscelmo é o professor, e tem uma aula de alemão lá. Mas lá é no Hochdeutsch, né? Hochdeutsch. Ele não quer saber. Ele não, acho que nem é mais falante do Hunsrück. Não. Porque o Juscelmo ele é natural aqui de Antônio Carlos, é um ex-seminarista também, mas que viveu na Alemanha durante muitos anos. Então ele perdeu o Hunsrück e hoje, obviamente, ele é falante do Hochdeutsch. Eu até fui um tempo na aula dele, mas depois eu deixei. Para mim, porque senão contamina o Hunsrück. Sim, né? sim. Então eu estou escrevendo um pouco, eu acho, dicionário, é uma misturinha assim, certas alemã. Palavras, porque a língua alemã tem muitas palavras que é pronunciada em português. Sim. E então eu tirava do dicionário, ou tiro hoje ainda, e para aperfeiçoar um pouco mais, mas é ainda mais o Hunsrück. E depois eu deixei porque era um estudo alto que ele está dando, e muito pouco, 2 vezes por semana só. E para mim era pesado. Eu tenho um trabalho do sindicato e estou escrevendo, onde toda semana essa coluna também. Então isso me ajudou. Eu achei que não era necessário para eu continuar lá, porque a língua oficial alemã não é fácil. Essa é uma questão ainda, inclusive, que até gerou um certo debate em algumas das audiências que a gente fez. Muitos achavam que, como aquela coisa de que preservar o antigo não faz sentido e tal, né? Muitos defendem, não, então ensina o alemão moderno, o Hochdeutsch nas escolas. Sim. Mas não é isso que nós queremos, nós não queremos ensinar uma língua estrangeira. Nós já temos o inglês, por exemplo. Nada contra quem aprendeu o Hochdeutsch, nada contra, mas não atende ao objetivo que a gente quer. Nós queremos preservar uma cultura nossa, o nosso Hunsrück. É uma característica cultural. Isso permite depois, se o jovem, ele vai ser falante do Hunsrück, para ele aprender o Hochdeutsch é um passo. Sim. Pela proximidade, são variações do alemão. Então, nós não queremos o ensino de uma língua estrangeira nas nossas escolas. A gente quer o ensino de uma língua nossa, dos nossos antepassados. Ela não é mais uma língua estrangeira, é uma língua nossa, local, língua de imigração. Então, mas esse debate existiu e ainda acredito que possa ser retomado. Alguns vão defender essa posição, mas não é o que nós queremos. A gente quer manter a nossa tradição do Hunsrück. Isso. É difícil, né? O seu Lírio tem um sistema de escrita, né? Que ele foi criando a misturinha, como ele diz. Santa Maria de Jequitibá, no Espírito Santo, é uma cidade de colonização pomerana, né? Eles também tinham uma situação semelhante à nossa, mas já estão avançados. Lá eles já ensinam o pomerano nas escolas, mas eles também não tinham um sistema de escrita, era uma língua falada, mas não escrita. E eles conseguiram produzir um sistema gramatical e hoje já estão ensinando. Os pequenininhos falam aquele pomerano. E é uma das únicas regiões do mundo que fala aquele tipo de pomerano. Quer dizer, se conseguiu se preservar uma diversidade que estava se acabando. E é o que a gente quer fazer aqui. O modelo de escrita do seu Leonídio é uma fonte de inspiração na hora que a gente for discutir
que sistema de escrita a gente vai usar. É um processo longo, mas é uma fonte de inspiração. Né? Seu Leonídio, será que está na sua São hora? 11 horas. Você vai ter que ir, né? É. 11h30 lá. É bom. Por aí. Muito obrigado para vocês.